Gente, eu vivi o suficiente para chegar e falar a seguinte frase: em que tempos estamos vivendo, né, meu amor? Tô me sentindo uma velhinha falando isso. Mas, gente, não dá pra iniciar esse story de outra forma. Eu atendi agora um paciente com alopecia androgenética que veio aqui pra mim dizendo que ele já tinha ido a 3 tricologistas antes de mim e que ele já tinha até desistido de tratar, mas que ele resolveu vir porque uma tia dele trata comigo e que ela teve uma resposta muito boa. Então ele queria saber o que eu tinha a dizer. Inclusive ele falou que uma dessas tricologistas disse o seguinte pra ele: me acompanhe. E agora vocês vão entender porque eu comecei a história com essa frase. Ele disse o seguinte, que ela falou que minoxidil e finasterida não serve pra nada, que isso é enganação desses médicos e que não é assim que se trata a calvície genética. E pasmem, eu também já ouvi esse discurso, gente. E é isso, né? É sobre isso. Em que tempos estamos vivendo, meu amor? As pessoas, elas simplesmente falam porque elas falam. Porque elas acham, elas escutaram alguém falar, elas acharam que aquilo fazia sentido, elas acharam que aquilo era compatível com o que elas desejam ouvir. E aí elas falam pro paciente que agora eles vão tratar a alopecia androgenética dele, a calvície familiar, né? O nome mais popular, com não sei o que. Talvez um ozônio, talvez um óleo essencial, talvez uma terapia capilar, talvez um shampoo, não sei. E aí, o que eu tenho a dizer sobre isso? Que pode parecer difícil, mas não é. É muito simples você diferenciar uma coisa da outra. Tanto que ele mesmo inclusive ele falou que pediu o dinheiro de volta da consulta, que ele se sentiu até ofendido com essa fala da pessoa, porque ele percebeu que era uma pessoa que não sabia sobre o que estava falando. Então, gente, eu sei que agora tá na moda colocar o conhecimento científico como vilão e que existem muitas linhas de discussão dentro da ciência que estão agora popularizadas, porque sempre houveram, tá? A ciência não é uma coisa, digamos assim, matemática exata, sabe? A ciência, ela trabalha com tendências, no sentido de que existe uma tendência, na ciência observou-se nessa determinada população, nesse determinado contexto, essa ou essa resposta. Então, a gente nunca é 100% certo de nada. A gente observa uma tendência, um manejo que vai para um lado, mas a gente pode mudar, porque o ser humano, ele se comporta de formas diferentes. Existem diferenças relacionadas com a sua genética, com a sua resposta ao tratamento, mas existem tendências. E essas tendências balizam, guiam a nossa forma de atuação. Então, essas medicações, o minoxidil e a finasterida, mesmo sendo velhas, medicações que a gente já usa há muito tempo, são as que a gente sabe que funciona. E que a gente sabe que funciona há muitos anos, 20 anos, até 30 anos de pacientes tratando essas condições capilares com essas medicações e com respostas progressivamente melhores, porque a gente também vai melhorando o nosso manejo. Existem algumas mudanças com relação a coisas que a gente pode adicionar para melhorar esses resultados, e todas essas descobertas são influências positivas, mas não é uma coisa contra a outra. E quando você retira o tratamento padrão ouro para colocar um tratamento sem nenhuma evidência científica e ainda fala mal desse tratamento padrão ouro, além de tudo, você está prejudicando o paciente, você está fazendo uma maleficência contra o paciente na voz, na persona de uma autoridade no assunto. Isso é muito sério. E aí, como é que a gente faz para descobrir se essa pessoa é um charlatão? A forma mais simples de você investigar isso é você entender qual é a formação por trás dessa pessoa. Não é a formação no sentido da aparência dela, mas a formação técnica dela. Então, assim, essa pessoa tem um curso superior na área que você está tratando? Essa é a primeira coisa. Como essa pessoa é vista pelos pares dela, né? Então, assim, ela é médica? Ela é dermatologista? Dentro da dermatologia, ela é vista como um especialista naquilo que ela está se propondo a falar? Essa é a primeira forma, muito simples, e você consegue investigar isso, inclusive, na internet, avaliar se essa pessoa tem um RQE, se ela tem um registro de especialista, se ela tem um CRM. Outra coisa importante para você avaliar:
sobre os pacientes que essa pessoa cuida. Se você tem alguma referência, se você conhece alguém, essa é uma coisa que tem um grau de confiança menor, porque pode ser uma opinião enviesada, mas também é algo que você pode procurar. E a terceira coisa, se essa pessoa tá falando uma coisa que mais ninguém fala, se ela é uma opinião sozinha no meio da multidão, que contradiz o que a ciência atual diz, muito provavelmente essa pessoa está fazendo uma coisa que é conduta de um charlatão. Por que eu tô dizendo isso, gente? Porque a ciência, ela traz informações que foram pesquisadas, analisadas, isso, claro, leva tempo. E para você contradizer isso, você também precisaria ter alguma evidência de contrário. E a experiência pessoal com 1, 2, 3, 10 pacientes não é suficiente para isso. Para você mudar toda a rotina e expor todos os pacientes a um outro determinado tratamento que geralmente é caro, que geralmente demanda muitas sessões e que geralmente só é feito naquele lugar. Então, foge disso. O maior beneficiário dessa análise será você. E aí eu já fiquei 1 hora aqui falando sobre isso, porque eu fiquei muito chocada. As pessoas já falaram isso pra mim, tá? Aqui no Instagram. Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês mostrando todas as coisas que as pessoas me falam. Vocês não vão acreditar. E ao segundo assunto, eu vou até fechar aqui esse story, porque esse é um assunto maravilhoso. Aguardem aí que eu quero falar pra vocês. É coisa boa. Primeiro eu fui expor minha revolta, mas agora eu tenho uma novidade pra contar pra vocês.